No encontro das duas melhores equipes da América do Sul na atualidade, Uruguai e Brasil fazem daqui a pouquinho, no Estádio Centenário, mais um duelo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. A seleção brasileira entra em campo tentando manter um tabu de mais de 15 anos. A última derrota para os uruguaios aconteceu no dia 1º de julho de 2001, quando a seleção perdeu em Montevidéu por 1-0. O técnico Tite falou da expectativa para o confronto de daqui a pouco. Logo mais, em Montevidéu, a seleção brasileira terá a chance de emplacar a 7ª vitória seguida nas eliminatórias e conquistar a vaga antecipada para o Mundial da Rússia. Mas, do outro lado, está o Uruguai, vice-líder da competição. E apesar de entender as dificuldades que o jogo irá apresentar, Tite sabe o que quer. Que a equipe jogue muito. Que a equipe mostre a sua cara, que ela saiba da adversidade que vai ter, que ela sabe que vai ter momentos que ela vai impor e ser melhor e dominar, e tem hora que ela vai ter que saber marcar e sofrer, porque os jogos dessa grandeza exigem. São as duas equipes que melhor atacam e são as duas equipes que melhor defendem na competição. Os números dizem isso. Estou dizendo que é o momento delas. Estou dizendo que elas são melhores do que ninguém. Mas esse enfrentamento, ele tem. O técnico brasileiro espera um jogo mais vertical dos uruguaios. Por isso, conseguir segurar a Celeste nos primeiros minutos pode ser fundamental. O Uruguai, ele venceu seus 6 jogos em casa. E desses 6 jogos, 5 ele saiu vencendo no primeiro tempo. Com exceção do jogo contra o Peru, que foi no segundo. Então ele imprime um ritmo muito forte, sim. Uma vitória do Brasil também pode levar a seleção ao primeiro lugar do ranking da FIFA. Mas para Tite isso fica de lado, diante de um confronto tão importante. O que menos eu levo em consideração é ser primeiro do ranking, eu não ser primeiro do ranking. Eu não estou nem aí para isso daí. Eu quero preparar a equipe para que a equipe jogue bem, que o Uruguai jogue muito, que o Tabárez tenha a felicidade e que quem for melhor dentro do campo saia vitorioso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. A expectativa realmente é de um grande jogo. O Uruguai jogando em casa costuma ser ainda mais confiante, mais ofensivo, busca mais o gol. E a seleção sob o comando do Tite também melhorou muito, quer dizer, os números falam por si, né? 6 vitórias conseguidas sob o comando do Tite, 6 jogos do Uruguai no Estádio Centenário e 6 vitórias. E agora, hein? Tem um equilíbrio muito grande. Acho que o Brasil se ressente da ausência do Gabriel Jesus, porque dos jogadores convocados por Tite nos últimos jogos, ele, para mim, foi o que mais se destacou. Então, acho que é uma ausência considerável. Mas até aí o Uruguai também não tem Soares, que é o seu principal jogador. Vai ficar sobre o Cavani, que também vive uma fase muito especial e é um exímio finalizador. Por essas e por outras, eu vou deixar para dar o palpite quando você me perguntar. Mestre Roberto, Helena Júnior, boa noite. Ela já perguntou, você já deu, eu já dei. Tá lá no Vai perguntar site. de novo, considerando a audiência rotativa. Boa, boa. Mas o Brasil tem condições sim de ganhar. Mas se empatar, praticamente está classificado para a Copa do Mundo, que é o que importa. Que era o nosso temor. Era o nosso temor, porque no tempo do Dunga, nós estávamos ali abaixo da linha do corte, viu? Era abaixo da linha do Equador. Abaixo da linha do Equador. E o Brasil conseguiu uma prodigiosa recuperação nas mãos do Tite. Não só porque passou a ganhar os Jogos Invictos e tal, mas mostrou um futebol bem mais interessante do que aquele que a gente via nas mãos do Filipão, do Dunga, desse povo, né? Acho que o Brasil tem condições de ganhar, sim, mas vai ser complicado. E acho que a escolha do Firmino para o lugar do Gabriel Jesus, do Menino Jesus, é uma escolha de bom senso, uma escolha sensata. Explico por quê. Primeiro que havia tendência do técnico de escolher, de escalar o Diego Souza, que não é da posição, que foi adaptado apenas num jogo amistoso da seleção, só com os jogadores do Brasil, e que é meio esquentadinho, né? É meio pavio curto, Diego Souza.
E nesse jogo aí vai ter muita provocação. Ixi. Eles vão dar pontapé, porque é do feitio, é da índole uruguaia. Do DNA do futebol uruguaio, né? Isso não tem jeito. E ele vai ser um jogo também, uma torcida muito inflamada no Uruguai, um estádio que é um caldeirão e tal, então é preciso que o cara tenha a cabecinha no lugar. O Firmino é mais, né, me parece mais equilibrado temperamentalmente do que o Diego Souza. E espero que o Brasil ganhe, eu acho que vai ganhar. Tá certo. Bom, 6 jogos e 6 vitórias. Essa é a campanha do Uruguai, que jogando em Montevidéu ainda não perdeu nenhum pontinho nessas eliminatórias. Principal estrela da Celeste Olímpica, como o Celso Cardoso falou, o atacante Luiz Soares cumpre suspensão por ter recebido o 3º cartão amarelo e ele é desfalque certo. Quem também cumpre suspensão e não vai jogar é o goleiro Muslera. O reserva Martim Silva, que defende o Vasco, está confirmado na equipe titular e promete fechar o gol contra o Brasil. Principal esperança de gols, o atacante Cavani está confirmadíssimo, vai para o jogo. A expectativa é de lotação total do Estádio Centenário, que deve receber um público superior a 65 mil torcedores. E na história aí de Brasil e Uruguai, estava vendo lá no site gazetesportiva.com, são 30 vitórias para o Brasil, 20 derrotas e 20 empates. Então o Brasil ele ainda leva uma vantagem. E serão 20 ou 10 empates? Acho que são 10 empates. 20. E também... Não, você é 30 vitórias, 20... São 60 jogos. 30, 20 e 10. 30, 20 e 10. Então é 10. Quem 10 falou empates. 20? Você falou 20. Então, olha, eu sou malandra. Agora é o seguinte, tem mais uma coisa. São 7 Copas do Mundo em campo. Então é um jogo maravilhoso, né? E a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com, que aliás hoje está todo especial sobre a seleção brasileira, é a seguinte: qual será o resultado de Uruguai e Brasil? Lá tem o palpite de todos os blogueiros. Será que vão vencer os donos da casa? Será que vai dar empate? O Brasil vence em Montevidéu? Celso Cardoso votou, Godoy votou, Helena votou, Flávio Prado votou, eu votei, Chico Lang votou, todo mundo lá deram o placar, hein? Agora sim, é com você, Celso Cardoso, revele o seu placar. Nossa Senhora. Claro que é a máxima, é clássico, qualquer resultado pode acontecer. Mas o que eu acho mais provável é o empate, pelo equilíbrio de forças. O Uruguai, a seleção brasileira me parece melhor que o Uruguai. Em contrapartida, o Uruguai joga em casa e tem esse efeito psicológico que você não pode desconsiderar. Não é por acaso que o Uruguai tem 6 jogos em Montevidéu e 6 vitórias. Essa questão psicológica, ela é importante no futebol. O cara cresce, ele se sente o super-homem. E vai para cima. E esse estádio tem uma outra curiosidade. O estádio que foi feito para a final da Copa do Mundo de 1930. Você já conheceu esse? Já foi lá? Não tive o privilégio de conhecer o estádio. Mas sei da sua história, abrigou a primeira final de uma Copa do Mundo e é onde o Uruguai se sente realmente poderoso. Mestre Alberto Helena Júnior, seu placar para o jogo? 2-1 para o Brasil. 2-1. Eu acho que vai ser... Vai ser um jogo difícil? Um gol do Neymar e outro do William, que vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol. Não, e eu que coloquei o placar de 3-1, gente, mas é o que eu quero. Mas, assim, hoje pensando bem... Até aí a última vitória do Brasil foi 4-0. Não, mas é que, gente, é Uruguai, é na casa do Uruguai. Eles estão muito bem. Você estava dando aí o placar, né, dos confrontos entre Brasil e Uruguai. É preciso levar em conta que os anos 30 e 40... O Brasil era um saco de pancada, tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Perdia na bola e no tapa. Era comum, porque era também muito comum quebrar o pau nesses jogos, né? Pelo Campeonato Sul-Americano, Copa Roca, essas coisas. Mas a partir de 50, veja bem, o Uruguai tinha sido campeão em 30, foi campeão em 34 Não, foi campeão 30 e 50. 30 e 50. Antes tinha conquistado a Olimpíada 2 vezes. Olimpíada, isso aí. E o 34 foi Itália. Depois de 50, o Uruguai não ganhou mais nada. Sabe? Ficou fixado nesse conceito de que é
de que o futebol era raça. Essa coisa que o torcedor brasileiro das novas gerações vive gritando nos estádios, raça, raça, raça. Eles encafifaram esse negócio de que o futebol é raça, é porrada, não sei o quê, e nunca mais ganharam mais nada, sabe? O Mascoli, até que foi herói da Copa de 50, ele deu uma declaração dizendo exatamente isso pouco antes de morrer, que se o Uruguai não se livrasse dessa mania de ganhar no tapa, ele não ganharia mais nada. E é um fato. E teve grandes jogadores, né? Pedro Rocha, Francescoli, o Schiaffino, um monte de jogadores de altíssima qualidade no futebol uruguaio, mas que acabam cedendo lugar para aqueles jogadores sabe, de pancada, os Álvaro Pereira da vida, que não vai jogar. Mas é legal que você ressaltou que o Brasil, você esperava que o Tite fosse armar uma super defesa, mas que o Brasil está indo com um time que é para ir para cima, né? Isso é muito interessante. Já que o empate praticamente classifica o Brasil, era de se esperar que o Tite, como é um jeito pragmático, ele fizesse uma formação mais defensiva, né? Por tudo isso, pelo clima psicológico, vai ter o jogo. Não, ele vai manter o mesmo padrão que tem mantido. Legal. Quer dizer, com 2 volantes, embora eu preferisse ter ali no lugar do Paulinho, o Renato Augusto e um meia armador ali, sei lá, Lucas Lima, qualquer um desses. Mas ele preferiu manter o esquema bacaninha, com 4 jogadores de ataque. Então, quem sabe não dá 3-1? Quem sabe? E o Flávio Prado falou que a gente tem que tomar cuidado com as bolas aéreas do Uruguai. Tá tudo lá no site gazetesportiva.com. Alexandre Silvestre também escreveu uma coluna falando sobre esse jogaço.